Olá, estudantes e futuros servidores públicos do Tribunal Superior Eleitoral. Estamos aqui no Alub Concursos para comentar a prova realizada hoje para nível médio. Eu estou com um caderno verde, sou o professor Márcio Wesley, vou comentar a prova de língua portuguesa. Então veja só, uma prova que esteve com um nível de médio para difícil, a meu ver, e com alguns assuntos não muito frequentes em provas de concurso por aí, e a Consulplan realmente nos surpreendeu. Eu considero que o estudante foi mesmo bem preparado, tá? Tivemos aulas assim bem focadas nas questões da Consulplan. Aqui no Alub trabalhamos com as questões da Consulplan dos últimos 5 anos. Nas nossas turmas focamos bastante o estilo dessa banca. Digo que surpreendeu, que nós esperávamos ainda alguns assuntos que não foram abordados pela banca, mas assuntos que estão na prova, tá? Nós trabalhamos bastante em sala de aula, treinamos, e o nosso aluno com certeza teve uma segurança boa na resolução. Então vamos só conferir, tá? E comentar essas questões. O texto, presente perfeito. E a primeira questão diz aqui, nosso caderno, você por gentileza olhe se é exatamente a mesma questão aí no seu caderno, tá ok? Pode variar de um caderno ou outro. A nossa primeira questão aqui diz assim: assinale a alternativa em que a alteração da ordem das duas palavras implique mudança semântica. Tá? A letra A diz o seguinte: diversas origens, na linha 9, e ele troca a ordem para origens diversas. Aqui, segundo a nossa equipe do Alub Concursos, tá? Trabalhamos em equipe, professor Márcio Wesley, professor Marcos, e chegamos a um consenso, que aqui a resposta mais adequada pode ser a letra A, esta mesma, tá? E a justificativa é a seguinte, veja, que na expressão diversas origens, que é a expressão original do texto, tá? Você vai ter o pronome indefinido, diversas, com o sentido de várias, são várias origens. Já na expressão invertida, origens diversas, nós vamos ter o adjetivo diversas, com o sentido de diferentes, diversificadas, até discordantes, ok? Então, parabéns a você que acertou, já comemora, né? É um ponto já garantido, que bom. Na letra B, veja bem, não há mudança de sentido. Aqui a nossa letra B diz assim, bom vinho, e ele transforma para vinho bom. Mas não haverá mudança de sentido, o vinho continua sendo tão bom quanto, né? Nas duas opções. Na letra C você tem restaurante chique, que se altera para chique restaurante. A qualidade do restaurante será a mesma e o sentido idêntico. Na letra D, caríssimo jantar, no contexto você consegue o sentido de um preço elevado, mesmo que você colocar noutra ordem e escrever jantar caríssimo, tá? Portanto, somente a letra A nosso ver aqui na equipe do Alub Concursos, que altera o sentido. A questão 2, aqui em nosso caderno, destaca um trecho do texto, que é o trecho assim: segundo Ariely, é esse mecanismo que explica o sucesso de vales presentes. E ele destaca o pronome demonstrativo esse. O alvo da questão é este, é o pronome demonstrativo esse. Tá? E a pergunta no trecho anterior, trecho do enunciado, o pronome destacado em relação ao texto exerce papel de quê? Né? E aí tivemos a letra B, uma opção deítico, não é a resposta a nosso ver aqui, tá? Deítico. Explico logo o que é deítico, lembro aqueles que já conhecem, né? Mas se alguém está surpreendido, tá? Trata-se aí, né, de você ter uma palavra ou termo com referente no texto e só adquire sentido por fazer essa referência no texto. Geralmente os deíticos são advérbios ou pronomes que não determinam nomes, não acompanham um núcleo do sintagma, são elementos que por si sós não teriam sentido próprio, mas que no contexto é que vão adquirir esse sentido. Não é o caso do pronome demonstrativo esse, no nosso fragmento, que ali ele é um determinante do nome, ele acompanha a palavra mecanismo, tá? Então a resposta, olha aí, prepare-se, né? Resposta a nosso ver aqui na equipe Alub é anafórico.
Trata-se de uma referência ao parágrafo anterior que caracterizava bem o mecanismo de presentear para aliviar o recebedor do presente de uma culpa por algum suposto exagero. Tá? Então só a letra D, a nosso ver. A letra A aqui, na nossa questão, diz que é pleonástico, mas não se trata de redundância, não é isso. E a letra D diz que é catafórico, mas o catafórico é aquele elemento que vai te levar a ler mais adiante no texto para conferir o sentido. Não foi isso que houve, né? Então a resposta é anafórico. Comemora, né? Yes! Coisa boa. Na questão 3, ali o enunciado tem um fragmento. Experimente, porém, sacar a carteira. E ele pede para assinalar a alternativa, que vai fazer uma alteração, mas manter ainda correta a relação entre pessoas do discurso e formas verbais. Aqui se trata da questão do modo imperativo, tá? Essa é a questão. E ele modifica o sujeito, à medida que você observa, ele troca o pronome possessivo, né? Ele acompanha a letra A tem tua carteira, tá? A letra B tem também tua carteira. Então aqui se trata do sujeito tu, da pessoa do discurso, né? A segunda pessoa. Para essa forma, eu preciso escrever o verbo como experimenta. Experimenta, porém, sacar tua carteira. Essa é a letra certa, a resposta, tá? Nosso material aqui, letra B de bola. Parabéns aí. Ok, essa é a resposta. Na questão 4, assinale a palavra em que o elemento com ou có não tenha o mesmo valor que o de congêneres, né? Na palavra congêneres, o prefixo com significa uma coisa comum, uma coisa semelhante, tá? Alguma coisa igual. E aí você vai ter como resposta aquela que é contabilidade. Na palavra contabilidade eu tenho o radical da palavra contar e não o prefixo com. Aí, então a resposta, né? Nas outras opções você tem palavras com este prefixo. A palavra concentrar, concentrar que quer dizer ter um centro comum, tá? Condomínio, que significa um domínio comum, um domínio compartilhado. E confraria, tá? Um conjunto de pessoas que se consideram ali semelhantes, formam uma irmandade, né? Uma confraria. Então, respondeu, é contabilidade. A questão 5 aqui em nosso material é assinale a palavra que no texto exerça papel adjetivo, tá? Você não marcou ainda? Marque agora, mas papel adjetivo não quer dizer exatamente que a palavra seja um adjetivo, né? Lembre-se que algumas palavras podem acompanhar o substantivo, tá? Lembre-se que o substantivo é centro, é núcleo, e em volta dele você pode ter artigo, você pode ter pronome, você pode ter numeral, pode ter o próprio adjetivo, a locução adjetiva, ok? E o numeral. E o caso da nossa questão, tá? Que responde aí, é a palavra 2, na linha 28 do texto, que lá essa palavra 2 está acompanhando o substantivo. Você pode conferir, na linha 28 está escrito, misturamos os dois registros. A palavra registros é o substantivo e a palavra 2 é o numeral adjetivo. Olha aí que ele tem o valor adjetivo, né? Interessantíssimo esse caso, é uma questão que aparece com mais frequência em outra banca, a Fundação Getúlio Vargas, né? Quem já está pensando no Senado Federal, esse tipo de questão é frequente lá na Getúlio Vargas. Que bacana, então é a letra A. Professor Márcio, mas eu simpatizei com outra, eu quase marquei outra questão, eu até marquei, né? Então explico para você. A nossa letra B aqui indica a palavra mais na linha 34 do texto. Você confere na linha 34, o que está escrito é que é um perfume um pouco mais caro. A palavra mais é o advérbio de intensidade que reforçou o adjetivo caro para qualificar o perfume. Perfume caro, perfume mais caro, ok? Aqui a nossa letra C tem a palavra bem, tá? Na linha 16 do texto, você ficará bem. Aqui é o advérbio de modo, tá? Ligado ao verbo ficar. E na letra D nossa temos regido, aqui se trata do verbo no particípio, tá? Formando a voz passiva analítica com o verbo ser, onde ele diz que é regido. Esse é o verbo no particípio. Muito bem. Questão 6 destaca a palavra enquanto, num contexto em que você percebe o texto está fazendo um paralelo, fazendo uma comparação entre duas situações. Então a nossa resposta deve ser a expressão ao passo que.
Ao passo que vai conseguir traduzir essa ideia de um paralelo, tá? Uma comparação. Então, que interessante, né? Marcou a resposta certa, já comemora. Você está mais perto de tomar posse já. Tá? A letra A eu explico para você. A palavra como entraria lá no texto onde está escrita a palavra enquanto e seria o início da frase. A palavra enquanto no início da frase indicava lá no texto a comparação. Quando eu escrevo a palavra como, a tendência é que a palavra como vá traduzir uma relação de causa, muito frequentemente, quando está no começo da frase. A letra B é já que vai trazer a relação de causa também, e a letra D nossa é quando, que vai deixar apenas a ideia de um tempo, um momento exato, né? Então, repito, a resposta é ao passo que. Na questão 7, aqui em nosso caderno, está assim: o que você está lhe dando, na verdade, é uma licença para ser extravagante. Olha, uma questão pura de análise sintática das orações no período composto, né? Que coisa, hein? Ele pede a quantidade de orações e os tipos de oração, tá? Nós temos aí, primeiro item que falou, o período contém 3 orações, é verdadeiro, yes, né? Parabéns, você acertou. Trata-se de você enxergar, olha bem, você tem que enxergar que existe a locução verbal está dando, tá? A locução verbal está dando, então já conta aí a primeira oração. Depois, mais adiante, tem o verbo ser, é uma licença, tá? É outra oração. E por último aparece o verbo ser no infinitivo, ser. Então a presença de 3 formas verbais, uma que é locução verbal e outras 2 que são verbos, né? Em tempo simples. Tá, primeiro item certo, são 3 orações. O item 2 fala que o período é composto por coordenação e subordinação. Não, ele é composto apenas por subordinação. Você vai ver que existe o pronome relativo que, tá? Referente ao pronome demonstrativo antes dele, pronome ou, nessa forma reduzida, que seria para você entender assim. Escuta aí, olha só. Aquilo que você está lhe dando, na verdade, é uma licença para ser extravagante. Você vai ter aquilo o qual você está lhe dando, na verdade, é uma licença para ser extravagante. Percebe? Então, pronome relativo, você lembra como é que é? Pronome relativo introduz qual tipo de oração? Subordinada adjetiva, não é isso? Ok. Tá? E temos outra oração aí, que seria a principal, é aquilo, na verdade, é uma licença. E por último, você tem o complemento nominal, na forma de uma oração subordinada substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo, que é essa que é para ser extravagante. Aqui ele completa a palavra abstrata, licença, que estava na segunda oração. Então, item 3, que diz ali que há uma oração reduzida, tá? Verdadeiro, aí o verbo ser no infinitivo identifica a oração reduzida. Muito bem, né? Então aí fica a resposta. Se apenas as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas, tá? Somente essas aí, 1 e 3. Bacana, né? Nessas aulas nós frisamos a contagem de orações, a separação. Você caracteriza bem quando tem o pronome relativo, né? Você já percebe que a relação é subordinação, tá? Ótimo. Joia. Você vai conferir este gabarito comentado também por escrito no site do Alub Concursos. Meus comentários de língua portuguesa estão lá escritos. Agora você está assistindo ao vivo aos comentários. Eles vão ficar também no YouTube e estão agora transmitidos ao vivo pelo Facebook. Você pode linkar pelo meu Facebook, Márcio Wesley Ferreira Dias, pela própria fanpage do Alub Concursos. Questão 8 aqui em nosso caderno diz assim: em vales presentes, o plural se fez com a flexão dos 2 elementos, né? As 2 palavras aqui do termo composto, vales presentes. Assinale a palavra composta que você vai ter que pluralizar os 2 elementos também, né? Resposta aí, olha só, primeiro-ministro. As 2 palavras vão para o plural, serão assim, primeiros ministros. A letra A nossa aqui é reco-reco, palavras repetidas, tá? Você vai pluralizar somente a segunda. É um reco-reco, serão 2 reco-recos. Na letra B é uma onomatopeia, você tem tic-tac, né? Aí a onomatopeia também vai ter plural somente no final, tá? Um tic-tac, 2 tic-tacs. A letra C tem palavra composta com verbo, guarda, mais roupa, substantivo. O verbo não vai ter flexão de número numa palavra composta. Então é um guarda-roupa e serão 2 guarda-roupas, tá? Muito bem.
Questão 9 aqui no nosso caderno diz: ofereça ao presenteado algo de que ele goste. Olha aí uma questão que eu insisti muito em sala de aula, né? Bastante, e você aí já deve ter comemorado que acertou. Vamos só conferir. Repare que existe aí o pronome relativo, você viu? Tá? Volta ao enunciado. Eu estou no enunciado. Veja: ofereça ao presenteado algo de que ele goste. Quem gosta, gosta de que? Tá? O verbo que está aí depois do que, depois do pronome relativo, é ele que vai mostrar para você se vai colocar a preposição ou não vai antes do relativo que. E aqui você tem que colocar: quem gosta, gosta de que. Na letra A, ofereça ao presenteado algo que ele aspire, tá? Você tem que lembrar aqui que o verbo aspirar exige a preposição a. Quando você traduz o sentido de almejar algo, desejar essa coisa. Então, quem aspira, aspira a que, né? Tem que haver a preposição a aí junto do que, do pronome relativo. Na letra B nossa está assim: ofereça ao presenteado algo de que ele lembre. O verbo lembrar somente vai reger a preposição de quando ele for pronominal, tá? Somente quando for ele se lembre. Note que eu falei o pronome ser, ele se lembre. E aí sim justificaria ter a preposição de. Como aí não tem o pronome ser, então a preposição vai ser retirada, tá? Vai ser ofereça ao presenteado algo que ele lembre, tá? Sem a preposição. Letra C. Ofereça ao presenteado algo a que ele almeje. O verbo almejar não rege preposição, é um verbo transitivo direto. Eu almejo isso, eu almejo aquilo, tá? Não justifica ter a preposição aí junto do pronome relativo que. Nossa letra D, a resposta aqui, conforme a equipe do Alub Concursos, é ofereça ao presenteado algo a que ele vise. Aí lembre-se que o verbo visar exige a preposição a, quando o sentido é esse, de você querer algo, você desejar algo, né? Então é quem visa, visa a que. E aí está certinho com a preposição a junto do pronome relativo que. Muito bem. Aqui na questão 10, mas se ousar oferecer-lhe dinheiro para o mesmo fim, torna-se um simples cafajeste, tá? Um assunto que a gente frisou em aulas de português, logo nas primeiras aulas do curso para o TSE, falamos: olha, a Consulplan gosta de cobrar colocação pronominal. E aí trabalhamos, treinamos, insistimos, você deve ter se lembrado, tá? Note que essas orações aí, na letra A, letra B, C, D e E, todas têm a conjunção subordinativa. Uma tem caso, outra tem se. A conjunção subordinativa atrai o pronome oblíquo para junto dela. E é o caso de escrever o pronome oblíquo antes do verbo, né? Então a letra A já fica errada, porque ela registrou o pronome oblíquo após o verbo. A nossa letra A diz o seguinte: mas caso ofereça-lhe, né? Tínhamos de escrever esse pronome lhe antes do verbo. Caso lhe ofereça, ok? Mesmo problema você vai encontrar ainda na letra D de dado. A nossa letra D dizia o seguinte: mas se tiver lhe oferecido. Repare que o lhe está aí após o verbo tiver, e nós devíamos escrever antes, né? Se lhe tiver oferecido, ok? Outro ponto importante é lembrar que o particípio não aceita ênclise, tá? Traduzindo para você, não pode haver pronome oblíquo após o verbo no particípio. Esse problema aconteceu na letra C. A nossa letra C diz assim: mas se tiver oferecido lhe. Oferecido é particípio, o pronome lhe não pode ficar depois, tem que ser antes dele e antes até do primeiro verbo da locução. Repito, a letra C corrigida, tá? Será assim: mas se lhe tiver oferecido. E também lembre-se que o verbo no futuro, quando ele topicaliza uma oração, ele deve ter o pronome no meio da estrutura, é a chamada mesóclise, né? E aí temos a letra A com um problema. A letra A nossa diz: tornará-se um simples cafajeste. Tornará é futuro, não admite o pronome aí depois dele, tá? Então a forma correta, a resposta totalmente correta, a letra B de bola nossa, que diz assim: mas caso lhe ofereça dinheiro para o mesmo fim, tornar-se-á um simples cafajeste. Muito bem, né? Que joia, bom que você lembrou. Foram dicas simples, fáceis, práticas para você saber isso na hora da sua prova, né? Que bom. Questão 11 é: com base na leitura do texto e os sentidos por ele produzidos, aí temos 3 afirmativas. A primeira diz assim: o presente perfeito é dinheiro vivo, tá? É importante você prestar atenção que nesta afirmativa aparece o verbo no presente, é dinheiro vivo, tá?
Só que o nosso texto ele usa os 2 primeiros parágrafos para imaginar como seria um mundo perfeitamente racional, tá? No nosso texto é apenas uma hipótese. Se o mundo fosse perfeitamente racional, o presente perfeito seria dinheiro vivo. E aí o terceiro parágrafo já inicia dizendo: mas o nosso mundo não é perfeitamente racional. Então esse presente perfeito não é o dinheiro vivo, não é. Ele seria dentro daquele contexto hipotético dos 2 primeiros parágrafos, tá? Então não é o presente perfeito. Falso, segundo nossa opinião aqui na equipe do Alub Concursos. O item 2 diz aqui: o mundo das relações sociais não é perfeitamente racional. Tá? A gente pode deduzir isso a partir da linha 11, quando ele admite o mundo não é racional, e mais adiante, linhas 24 e 26, quando ele comenta que o mundo das relações sociais é o mundo do amor e da lealdade, né, de sentimentos, subjetividade, não racionais. Ok. E no item 3, o presente ideal é o que sirva para aliviar culpas, tá? Perceba a diferença entre o presente ser ideal e o presente ser perfeito, tá? Ideal, então, é o que pode se fazer, aliviar a culpa daquele que recebe o nosso presente, né? Texto interessantíssimo, acho que você curtiu um pouquinho na hora da prova, né? Se isso é possível num momento tenso como este, né, gente? Tá bom, então nossa resposta são itens corretos, o 2 e o 3, tá? Questão 12, em relação ao uso da primeira pessoa no texto, é correto afirmar que, deve ter reparado, o texto já começa com a primeira pessoa do singular, né? Aproveita a chegada do 13º salário, mais adiante ele tem na linha 23, vivemos em 2 mundos distintos, tá? Mais adiante, linha 28, misturamos os 2 registros. Isso é a primeira pessoa, singular ou plural. O uso dessa pessoa geralmente faz uma interação entre o autor e o leitor, leva a uma interação, um envolvimento maior entre os dois na produção da comunicabilidade, né? E o caso é isso, a resposta representa uma tentativa de aproximação com o leitor, tá? Essa é a resposta. Você vê que o autor se aproxima do leitor nessa primeira pessoa, singular ou plural. Okay? Não seria a letra A, que não é uma narração de fatos ocorridos com o autor, tá? E o autor trata de suposições e fatos talvez ocorridos com pessoas diferentes na sua vida. Letra C, nossa, é buscar contextualizar a motivação pessoal pela escolha temática. Não é nada disso. Motivação pessoal pela escolha temática decorre da situação no final do ano, com o presente, e ele vive isso como outras pessoas vivem. Mas a escolha da primeira pessoa não vai ter essa relação. E a letra D é instituir caráter emotivo ao que se deve tratar com objetividade, né? A situação tratada é relacionamento pessoal, é um momento de você presentear uma pessoa querida, não se trata de objetividade, né? Mas ele mostra no texto, sim, relações subjetivas, de percepções, de gostos e anseios de cada pessoa. Então, resposta nossa, letra B de bola, representa uma tentativa de aproximação com o leitor. Questão 13, você já deve estar pulando de alegria, né, que acertou muitas questões, não é isso? Já garantiu uma boa pontuação nessa prova. Foi difícil, a prova foi difícil. Você acertou um bom número de questões já, né? Comemore. O ideal seria que acertasse todas, sim, o ideal seria, mas aqui nós vimos que há 2 questões nessa prova que estão chegando agora, 2 questões muito difíceis, tá? Uma complicada, com uma ambiguidade, e outra que realmente é uma apelação da banca, né? A questão 13 ainda está tranquila, tá? A questão 13 é: a respeito do uso de você em diferentes partes do texto, assinale a alternativa o quê? Correta. Tá, o pronome pessoal de tratamento, você, é hoje um tratamento coloquial, informal. E interessantíssimo que o seu uso na nossa língua falada, na oralidade, tem passado por uma situação curiosíssima. Tem se usado muito o pronome você como forma de generalizar o agente da ação, indeterminar o sentido. Muitas vezes a gente conversa com uma pessoa, quando fala com ela você, não é exatamente o você de quem está me ouvindo,
mas sim você como sendo qualquer pessoa naquela situação ou coisa semelhante. É uma forma de generalização, indeterminação do sentido de um agente da ação verbal. Não é coisa curiosíssima, não é mesmo? Coisa fantástica. Me lembro que isso ocorreu uma vez na prova da Polícia Federal em 1999. Aquilo já surpreendeu os candidatos naquele ano, imagina hoje ainda surpreende. Mas tem sido cada vez mais frequente em provas de concurso, tá? A gente vê isso em provas do SESP, vê isso em provas da ESAF, vê isso em provas agora da Consulplan, né? Então olha aí que coisa interessantíssima. Terminando, aqui a resposta da questão 13, tá? Letra B de bola em nosso material. A forma você é usada como recurso estilístico para indeterminar o agente das ações listadas no texto, tá? Essa indeterminação. A questão 14, que é, a meu ver, a mais difícil da prova, assinale a palavra que no texto desempenha função sintática idêntica de marca. Na linha 27, você deve perceber que ele faz uma estrutura de verbo transitivo direto, mais objeto direto e o predicativo desse objeto, tá? Lá está assim. O segundo tem como marca indexadores monetários e contratos. Aí está. Tá? O verbo ter com seu objeto direto, que é indexadores monetários, e marca, que vem como predicativo do objeto. A resposta será a letra C, que nossa aqui é a palavra bobagem, olha aí, é predicativo do objeto, na linha 32. Lá você encontra a seguinte passagem: ele gosta, mas acha bobagem comprar. Ele acha o que? Comprar, ele acha que é o que? Bobagem, é a qualificação que ele atribui para o objeto na forma dessa oração reduzida, que é o verbo comprar. Amor aqui aparece como... A palavra amor aparece aqui como... Onde é que está? Linha, verifica aí. Amor na linha 26. Aparece aqui, valores como amor e lealdade, o aposto enumerativo, tá? Explicando para a gente os valores que são amor e lealdade. Vinho, né? Aparece como objeto direto, tá? Letra D, nossa, é caro como adjunto adnominal. A última questão, questão 15, achei bastante perigosa, né? Ela traz uma situação dos dois pontos e as opções são um pouco semelhantes. Mas nós podemos partir do ponto de que a palavra como apareceu como exemplificação. São exemplos, tá, que ele apresenta do que você pode presentear. Então, por exemplificação, a gente já fica com a letra B de bola ou D de dado. E aí, agora a diferença entre explicitação e explicação. A nosso ver, aqui se trata de explicar, seria um desdobramento da ideia que está antes dos dois pontos. E aí, então, ele apresenta, né, os detalhamentos, como oferecer ao presenteado algo que ele goste. E não uma explicitação para mostrar algo que estaria subentendido, e aí, então, ele, após os dois pontos, estaria explicitando, mostrando mais claramente. Então, desejamos uma boa sorte, votos de sucesso total no seu concurso, que os pontos sejam suficientes, que você venha se classificar. A equipe do Alub Concurso parabeniza todos aí pelo seu esforço, e a equipe está aqui à disposição para colaborar com o seu sucesso. Você pode acompanhar mais no nosso perfil no Facebook.